Saúde do povo de Deus, na paz do Senhor. É, Seja bem-vindo aqui ao canal Escrituras Expostas por Textos Bíblicos para enriquecer mais a sua fé em Cristo Jesus. No vídeo de Cristo Jesus. No vídeo de hoje vamos aqui expor algumas opiniões sobre se a Bíblia se trata de línguas estranhas ou idiomáticas, né, conforme o dons ali repartido pelo Espírito Santo, né? Há muitos debates sobre isso, né? Pessoas que abordam de forma mais profunda, mas vou trazer um pouquinho mais à luz da Bíblia Sagrada, sem forçar algum texto, sem extrair algo que aconteça uma exegese, né? Tirar aquilo que o texto não diz, mas expressar ali de forma clara, simples, objetiva, lendo de forma específica, sem forçar nada do texto. Vamos para uma leitura aqui rápida, baseado aqui em Atos 2, né? E 1 Coríntios 14, né? Porque aqui fala sobre o primeiro derramamento aqui da igreja primitiva aqui em Atos 2, e aqui as cartas de Coríntios, onde o apóstolo Paulo exorta a igreja de Coríntios, e nisso aqui também está a repartição dos dons, que eles precisavam ser disciplinados, porque as pessoas que recebiam os dons, eles não sabiam como se comportar e precisava assim de uma disciplina. Que há pessoas no nosso meio que às vezes quando recebe o dom não sabe como usa e precisa ser disciplinado à luz das escrituras. O que é que acontece aqui em Atos, né? A descida após ali os dias de Pentecostes. Isso aqui diz que as pessoas que estavam buscando, né, ao Senhor, para que o Espírito viria, né, após a promessa de Jesus. Mas vamos pegar a partir do versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém, versículo 5, estavam habitados judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E versículo 6, correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se e maravilhavam, dizendo aos outros: por que não são galileus todos os homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, parte da Líbia, juntos sirênios, forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos e etc. Não quero prolongar mais os versículos. Ou seja, lendo aqui naturalmente, realmente as línguas que foram dadas, né, e comparavam como semelhança, como de fogo, que os apóstolos que estavam buscando aqui, a descida do Espírito Santo, que o povo ali de Atos 2 estavam buscando, eram línguas nativas, eram línguas que idiomáticas que pertencem às várias outras nações, porque o que acontece aqui, dentre Atos 2, tinha um povo, né, de outras nações, e o Espírito desceu, né, da igreja primitiva, e eles começaram a falar em línguas, e aqueles povos de outras nações estavam perto ali, ouvindo, cada um ouvia falar na sua própria língua nativa, e eles questionam porque são varões galileus, né? Há uma comparação porque não era para ouvir das maravilhas de Deus, por conta que eles não eram das mesmas nações. Isso aqui e aqui diz de forma clara, sem forçar nada, que aqui foi uma língua idiomática, não uma língua estranha. A língua de Atos 2 não é uma língua idiomática, mas é uma língua idiomática, não é uma língua estranha. Primeiro ponto a ser esclarecido, porque as línguas idiomáticas são também para ser considerado variedade de línguas que servem para evangelizar outras nações, né? Isso, outros povos, né? Outros povos que pertencem a outras nações, outras tribos,
e assim sucessivamente. Vamos agora para 1 Coríntios 14, a partir do versículo de número 2, né? Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, nem espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas não o que profetiza edifica a igreja. Vamos pontuar até o versículo aqui 4, que o versículo aqui prossegue. Há uma comparação entre línguas estranhas e o ato de profetizar também, que é por meio da fala, né? E o que o apóstolo Paulo aqui está especificando é algo de duas línguas, temos que baixar, mas Paulo ele não fez distinção, mas mesmo ele não fazendo distinção, mas ele cita a característica desse dom. Olha como um dom se caracteriza como língua estranha, não necessariamente que isso aí é uma língua dos anjos, não estou dizendo isso, mas é uma língua estranha que não fala aos homens, senão a Deus. Ou seja, o primeiro ponto, não fala aos homens, não é língua nativa, e não fala a Deus, ou seja, porque ninguém o entende. E em espírito fala em mistérios. Ou seja, Paulo está enfatizando que o ato de falar línguas estranhas são línguas que ninguém consegue compreender. Vamos colocar os anjos, os demônios não conseguem entender, mas o espírito, nosso espírito, fala a Deus, diretamente a Deus, dos mistérios de Deus, e Deus entende. Então, não é uma compreensão aqui humana e edifica a si mesmo, né? E ele vai dizer o que profetiza, tem mais edificação e tal e tal. Mas isso aí se qualquer coisa, é motivo para outro assunto. O que é esclarecido em 1 Coríntios 14 é que há uma evidência sim nos dons de línguas estranhas. Não está dizendo que as línguas estranhas são línguas dos anjos de maneira nenhuma, mas é descrito e caracterizado por línguas que o ser humano ele não consegue compreender o que a pessoa está dizendo através desse dom repartido pelo Espírito Santo. Só que há uma banalização, infelizmente, de alguns neopentecostais ou outras denominações que banalizam esse ato de língua estranhas e começam a falar qualquer besteira por aí. Só que há uma seriedade para esse dom de língua estranha. Não é brincadeira, não é misticismo, não é fada, não é algo para que as pessoas façam zombarias. Não existe de fato esse dom de línguas estranhas, só que é mal compreendido por muitos. Eu li aqui de forma clara, sem ler o texto, sem forçar o texto, né? Há uma distinção clara quando você pega nessa tradução mesmo, João Ferreira de Almeida, é uma tradução clara quando você pega Atos 2 e 1 Coríntios 14, há uma diferença. Atos 2, claro que o livro de Atos foi escrito por Lucas e 1 Coríntios foi escrito por Paulo, mas quando você lê a respeito dos dons ali de língua, há uma distinção de Atos 2 que especifica idiomas, literalmente idiomas, porque os povos ali estavam entendendo de outras nações, e Atos 14 que especifica que é uma língua estranha, não é uma língua de Deus, é uma língua estranha que só Deus entende, nem homem, nem ninguém entende, somente Deus. Há uma clara evidência nisso. Então, concretizo dizendo que Atos 2 é idiomático, realmente é o dom nativo de outras nações, o dom de línguas de forma de idioma, e 1 Coríntios 14 é uma língua estranha que somente Deus entende. E o vídeo vai ficando por aqui, somente isso. Infelizmente há uma banalização muito grande sobre isso e por isso cai-se em descrença. Muito triste também, mas qualquer coisa, vá conferir, né? Leia com calma, sem crítica, sem resistência, só lê o texto, sem forçar, sem esboçar, com seu conteúdo, né? Com seu contexto, e você vai entender melhor. Assim, agradeço essa oportunidade, até a próxima, se o nosso Senhor Jesus permitir.